Fala galera, tudo bem? Rodrigo Farias aqui mais uma vez para a gente dar continuidade nos nossos estudos. A gente vai trazer aqui um conteúdo que eu vou fugir um pouquinho da proposta do Reta Final, porque para explicar equação de segundo grau, eu acho interessante que a gente consiga entender quando que a gente vai usar uma fórmula, por exemplo, para achar soma e produto, para achar os valores de x, ou para achar vértice de parábola, por exemplo, tá? As coordenadas aí de um vértice de parábola, ponto máximo ou ponto mínimo. Então, para que você consiga entender isso e interpretar determinado gráfico, é interessante que eu explique todos esses aspectos em um único vídeo. Que às vezes, como em uma questão ele pede só uma coisa, ou só os valores de x, ou as raízes, às vezes a gente fica sem saber o que são as outras coisas, tá? Então eu vou trazer isso tudo num vídeo só. Se você ainda não tem o nosso curso Reta Final, link aqui embaixo, tá? 40% de desconto, ainda dá tempo para você ver todo o conteúdo até a data da prova. Tô gravando esse conteúdo aí dia 24 de maio, tá? E num preço super bacana, tá bom? Aproveitando sempre, como a gente está colocando esse aqui também no YouTube, para que você te inscreva, ative notificações aí também, dê um like, isso é sempre muito importante, agradecendo sempre aí a participação de todo mundo aí, sempre o carisma de vocês aí, isso engrandece bastante, digamos que massageia o nosso ego aí para que a gente continue trazendo aí conteúdos bacanas para vocês aí, seja para a Brigada Militar, seja para a Polícia Civil, tá? Ou outros cursos aí que a Fundatec esteja fazendo, tá bom? Gente, vamos lá então. Olha só. A soma das raízes da equação do segundo grau abaixo é igual a... Bom, vamos lá. Quando eu tenho esse tipo de questão, a gente tem o que a gente chama aí de equação de segundo grau. Antes de mais nada, deixa eu criar aqui, gente. Deixa eu ver se vai dar para fazer. Vai dar. Deixa eu fazer aqui na mão mesmo. Show de bola. A gente vai ter o que a gente chama de plano cartesiano. Eu não vou entrar aqui no que a gente chama de eixo das ordenadas e das abscissas, porque isso aqui é matematiquês que você não vai precisar para a tua prova. E começando, tá? Eu vou ir além dessa questão, eu vou explicar diversas situações aqui. O que é que é interessante que você tenha em mente? Esse cara aqui, ó, a gente chama ele de A. Tá? Esse cara aqui de B e esse cara aqui de C. O A, quando ele for positivo, tá? Quando ele for positivo, como é o caso que nós temos aqui, nós vamos ter o vértice, a parábola, nesse formato feliz, tá? Formato feliz, ok? Com a concavidade neste formato aqui. Agora, se ela for negativa, a gente vai ter um vértice nesse formato aqui. Perfeito? Então, essa é a primeira informação que a gente vai ter. Beleza? Que é conforme o meu A seja positivo ou seja negativo. A outra informação que eu vou passar para você é que esse cara aqui, ó, é onde corta o eixo Y. O eixo Y, gente, é esse aqui, tá? E o eixo X é esse cara aqui. Vou ter que aumentar um pouquinho aqui a minha linha. Aí. Tá? Até vou fazer diferente aqui para ficar mais bonito.
Deixa eu erguer aqui e vou fazer ele assim, tá? Até vou erguer um pouquinho mais. Aí, tá? Bom, o C é onde corta o eixo Y. E olha só, gente, onde corta o eixo Y, ele é negativo. Então nós temos aqui, ó, eixo Y, aqui o ponto 0, e aqui ele começa sendo 1, 2, 3, e para baixo, menos 1, menos 2, menos 27. Esse menos 27, gente, é onde que está cortando o eixo Y. E eu tenho uma equação em que o A ele é positivo, como a gente viu aqui, tá? Se ele é positivo, eu vou ter a minha parábola nesse formato aqui, ó, feliz, ok? Se ela é feliz e ela corta o eixo Y nesse cara aqui, ó, o que que a gente vai entender, tá? A grosso modo, tá? Estou fazendo aqui o que é suficiente para a Fundatec. A gente vai saber que ele vai ser feliz, mas ele vai cortar aqui, ó. Tá vendo que ele cortou exatamente nesse menos 27 que a gente colocou aqui no gráfico? Tá? Então, o C, ele demonstra onde está sendo cortado o eixo Y, e o A demonstra se a concavidade é positiva ou se a concavidade ela é negativa. Tá? Beleza? Ok. Feito isso, gente, vamos lá, vamos partir mais agora para a nossa questão, mas essa é a informação fundamental que você tem que levar para a prova, porque às vezes cai uma questão em que ele vai pedir para você a interpretação do gráfico. Isso que eu estou falando para vocês é parte dessa interpretação do gráfico. A soma das raízes. Gente, soma das raízes. A raiz é aquele valor que a gente encontra fazendo Bhaskara. Só que a Fundatec não quer que você faça Bhaskara. A Fundatec, ela quer que você faça por algo chamado soma e produto. Beleza? E o que seria soma e produto? Soma e produto você vai levar para a prova que soma é menos B sobre A e que produto é C sobre A. Não entendi nada, professor. Calma. Menos B sobre A. Quanto que é o B? O B é 26 positivo, beleza? Então a gente vai ter menos mais 26 dividido por A, que é 1, né? Menos com mais é menos, então a gente vai ter aqui menos 26 dividido por 1. A gente vai ter soma como sendo menos 26. Isso aqui já vai fazer sentido, tá? Eu vou apagar aqui embaixo. Aliás, deixa eu fazer diferente aqui. A gente esquece dos recursos que a gente tem aqui. Vamos descer aqui. Show de bola. Beleza. E o produto, gente? O produto é C sobre A. C sobre A é menos 27, que é o C, dividido por A, que é 1. Menos 27 por 1, menos 27. Tá, professor, o que quer dizer esse soma e o que quer dizer esse produto? Gente, soma vai significar o seguinte, ó, tá vendo que tu achou menos 26 aqui, né? Qual é o valor que somado vai ser igual a menos 26
E esses mesmos valores, o que é produto? Produto é multiplicação. Esses mesmos valores multiplicados vão dar o resultado de menos 27. Eu gosto de começar com a multiplicação. Por quê? Porque eu vendo que o sinal é negativo, eu já sei que o resultado vai ser um valor positivo e outro negativo, ou vice-versa, né? Ou negativo e positivo, tá? Só assim, para ele dar um sinal negativo aqui na minha resposta. Então, qual é o valor que positivo e negativo? Ele vai acabar dando menos 27. Eu posso ter o seguinte, ó. Olha só, 27 e menos 1. Dá menos 27? Dá. Dá. Tá? Esse mesmo valor, se eu jogar aqui, ó, 27 e menos 1, vai dar menos 26? Não. Não dá. Então, o que é que eu posso analisar? Se o 26 negativo, ele é, digamos assim, maior, né? É menos 26, ele não é um valor positivo, significa, gente, que eu vou ter que fazer assim, ó. Eu vou ter que fazer menos 27 e um positivo, tá? Porque daí na hora que eu jogar lá na soma, vai fechar, tá? Tá vendo que menos 27 vezes 1 dá menos 27 e menos 27 mais 1 vai dar o menos 26. Então, dessa forma, eu achei as minhas raízes, ok? Essas raízes são os mesmos valores que você acharia se fizesse Bhaskara. Ah, professor, então eu vou fazer por Bhaskara. Filho, não faz isso. A Fundatec, ela não quer que você faça por Bhaskara. Por que que não, professor? Porque às vezes, por Bhaskara, você vai achar através de uma equação muito mais complicada. E porque a Fundatec, às vezes, vai pedir para você direto quais que são os valores de soma e produto, usando exatamente esses termos. Então, a gente entende que ela já fez por soma e produto, e se você for por Bhaskara, tu vai por um caminho que não é o que a Fundatec costuma fazer e pode dar BO. Esses valores de menos 27 e 1, menos 27 e 1 é o que a gente chama de x, uma linha, e x, duas linhas. Gente, isso aqui não é o valor de x. Se ele é o valor de x, isso é exatamente os valores em que se corta o eixo x. Então, a gente pode entender que, olha só, vou refazer o meu gráfico agora com essas informações que eu tenho. Eu já achei a minha resposta, tá? Porque o que é que ele pede? Ó, a soma das raízes, tá? A soma das raízes, gente, a soma das raízes ele já dá direto aqui, ó, por soma e produto, exatamente o que eu falei antes, tá? A Fundatec gosta que você faça dessa forma, tá? Ele já dá direto aqui, tá? A soma das raízes, menos 27 e 1. A soma das raízes vai dar menos 26, tá? Então aqui nós já conseguimos achar a nossa resposta. Mas vamos lá. Como eu falei para vocês, a gente vai um pouco além, tá? Deixa eu cuidar aqui. Ai, ai, ai. Deixa eu ver se eu consigo organizar aqui para não... Aí. Passar esse gráfico aqui para baixo. Eu ainda vou precisar de mais espaço depois. Meu X escapou aqui. Aí. Gente, olha só. A gente tem, então, que o C é menos 27, tá? Que é onde corta o eixo Y. Então eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu trocar a cor dele.
menos 27. Aqui eu tenho um ponto que corta, tá? Aí eu tenho o x como sendo menos 27 por coincidência, tá? Por coincidência, menos 27 sendo um ponto x, tem nada a ver. Ah, então quer dizer que se o C é menos 27 significa... Não, isso foi só coincidência, tá? Menos 27, e eu vou ter um outro ponto do x como sendo 1. Mais ou menos aqui, ó, vamos colocar, tá? Esses pontos é onde está ocorrendo o corte, tá? É onde está ocorrendo o corte. Eu até vou, para deixar esse gráfico aqui mais real, eu vou descer aqui, para deixar ele mais proporcional. Fazer o menos 27 aqui mais embaixo. Ou seja, a gente tem um gráfico, gente. Mais ou menos, ele vai ficar meio esquisito aqui, tá? Mais ou menos assim, tá? Perdão pela minha parábola que eu fiz, ele vai ser retinho aqui, tá? Retinho não, né? Ele vai ser desenhadinho aqui de uma forma circular mais agradável, tá? Então, gente, quando a gente tem os valores de x, é onde corta o eixo x, tá bom? E aqui, eu quero que você preste atenção que esse cara aqui embaixo é o que a gente chama de ponto mínimo, tá? É o que a gente chama de ponto mínimo, tá bom? E às vezes ele pode pedir para você qual que é o ponto mínimo, qual que é a coordenada do ponto mínimo. A coordenada do ponto mínimo, ele vai acabar dando para você assim, ó. Um valor referente ao x. Porra, ficou longe isso aqui. Um valor referente ao x e um valor referente ao y, que vai estar aqui, tá? E aí a gente vai acabar formando essa coordenada, tá? Bom, vamos lá. Para isso, gente, como é que a gente calcula o vértice do x e o tal do vértice do y, que a gente vai precisar fazer aqui, tá? Vamos lá, vamos começar com o vértice do x. Menos b sobre 2a, tá? Isso aqui a gente chama de vértice do x, ou seja, x vértice, tá? Isso você deve levar para a prova. E a outra é y vértice, que ele é menos delta sobre 4a. Vamos lá, vai ficar mais claro agora a hora que a gente fizer. Quanto que é o b? O b é 26. Como ele tem um negativo aqui antes, é menos b, é o menos b, então ele vai acabar ficando aqui, ó, menos 26, perfeito, menos 26, dividido por 2 vezes o a. 2 vezes o a é 2 vezes 1, que é o a. E a gente vai acabar achando aqui, gente, menos 13. Exatamente o ponto aqui, ó, menos 13, é exatamente esse cara aqui. Pode ver que ele, inclusive, ele sempre vai bater certinho, ele vai estar no meio desses dois aqui, ó, da diferença desses dois, tá? Então, esse é o vértice do x, e o vértice do y é menos delta, sobre
4A. Tá? Calma, gente. Calma, que a gente vai conseguir fazer ele direitinho. Vamos lá. Vamos para o delta. Tá? Fórmula do delta, que é aquele valor que ele fica dentro da raiz quadrada, que ele é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta igual b ao quadrado. Quanto é que é meu b? É 26 ao quadrado. Pô, que ele judiou um pouquinho, né, gente? É que assim, ó, esse cálculo, ele judiou um pouco porque ele não tá pedindo essa informação aqui, tá? A gente já terminou ele. Eu tô explicando como é que a gente acha, por exemplo, o vértice do x e vértice do y, tá? Então, como isso aqui não precisaria fazer, por isso que tá judiado. Se pedir isso para você, provavelmente vai vir bem mais fácil, tá? Menos 27, tá? Bom, nosso objetivo aqui, gente, é ser bem prático com você. Então eu não vou me debater para fazer esse cálculo aqui, o 26 ao quadrado, tá? Já vou colocar direto a resposta aqui. A gente vai ter 676, que é 26 ao quadrado. E aí nós temos 4 vezes 1, menos 4 vezes 1 é menos 4, tá? Vezes 27, a gente aqui no jogo de sinais, a gente vai ter o valor aqui de 108. Tá? 108. Nessa resolução aqui, nós teremos então o valor de 568, tá? Vou fazer ele aqui de novo. Eu gosto de fazer isso, tá? Só para ver se a gente não se passou em nada. Mas o importante aqui, embora o importante aqui é que vocês entendam o mecanismo e como as coisas funcionam, tá? Tá. Ok, certinho, tá? Então, o que é que a gente vai ter aqui, gente? Menos 568 dividido por 4 vezes 1, que é o A. Tá? Que é o A. Então, 568 dividido por 4, a gente vai ter o valor aqui, ó, de menos 142, ok? Então significa, gente, que não leve em consideração a proporção, tá? Pô, professor, tinha que ser muito mais lá embaixo. Gente, não leve em consideração isso, tá? Importa aqui a gente entender como que o gráfico funciona e a questão do cálculo. A gente vai ter aqui, nesse ponto, aqui, ó, menos 142. Significa que as coordenadas do ponto mínimo, tá? Do ponto mínimo que eu tenho, eles são, é sempre assim, ó, x e y, tá? Nessa ordem. Ou seja, é menos 13 e menos 142. Essas são as coordenadas do ponto mínimo da minha parábola. Para a gente arredondar bem isso, deixa eu duplicar o meu slide aqui. Opa, dupliquei um negócio que não era. Eu vou explicar para vocês como é que isso pode cair também, mas de uma forma que você consiga ter um entendimento mais claro. Ele pode pedir para você colocar um enunciado. Deixa eu criar aqui um plano cartesiano. E ele pode vir para você colocando uma situação em que você está investindo numa empresa, tá? E aqui no Y,
Y nós temos investimento. E no X nós temos o tempo. Então ele vai te dar uma equação qualquer, ok? Ele vai te dar uma equação qualquer. E essa equação, ela vai ter, digamos que o meu A é menor que zero, ou seja, o meu A vai ser negativo. Tá? E aí, se esse A é negativo, ele vai ficar triste, ele vai ficar assim, tá? Ele vai ficar assim, certo? E eu vou desenhar ele assim, ó. Deixa eu trocar a cor aqui. Nossa senhora. Gente, vocês não levem a mal, porque fazer na mesa digital aqui não é tão simples assim. E a gente tem essa construção, tá? Veja que ele está cortando o eixo Y mais ou menos ali, vamos supor que é no 2. Ou seja, o meu C aqui, tá? O meu C, fazer até com essa cor mesmo, vai ser igual a 2. Vai ser uma equação que ele tem o C igual a 2, porque o C é onde corta o eixo Y. E dentro dessa situação, ele está me dizendo o quê? O X é tempo, tá? O X é tempo. E esse meu tempo, vamos supor que ele é um tempo em dias. Para você entender o contexto, é uma empresa que, à medida que o tempo vai passando, você vai investindo mais, tá? Então, o tempo vai passando, você vai investindo mais, porque o Y é investimento. Vai ter um momento em que você vai ter um valor máximo de investimento, certo? Vai ter um valor máximo de investimento. E depois que você fez esse valor máximo de investimento, o investimento que você fez, a tendência dele é reduzir. Então, à medida que o tempo vai passando, ele vai atingir um tempo máximo de investimento. Esse tempo máximo, como é que a gente vai saber? Se ele quiser saber em que tempo, em quantos dias que você vai ter o investimento máximo. Ou melhor, olha só, presta atenção. A partir de que momento que o investimento ele vai acabar diminuindo? A partir desse momento aqui, ó, porque daqui para frente só desce. Só que para você saber esse tempo exato, que é o X, né? Você vai ter que saber exatamente o valor do meu X, o meu vértice de X, certo? Então, aqui, com relação ao X, ele vai me dizer quantos dias para o investimento máximo. E aqui, o Y, que trata do investimento, aqui é qual o valor máximo do investimento. Eu sei, gente, que é um conteúdo mais rebuscado. Mas eu sei também que, para quem não pegou isso agora, se der uma olhadinha novamente, vai fazer sentido, tá? Vai fazer sentido. Essa é tudo, praticamente tudo, tá? 95% das questões aí da Fundatec que tratam de equação de segundo grau, você vai saber com isso. Saber o que significa o A, o que significa o C. O B tem um significado também, mas eu não vou levar em consideração aqui para a Fundatec, tá? Você saber o que significa os valores de X, que é onde cortam, os dois valores de X que você acha, é onde cortam o eixo X. Você saber achar vértice do Y, essa é inegociável, vértice do Y,
vértice do X. E mais inegociável ainda, que a tendência maior de cair, é você achar as raízes, que você vai achar isso com soma e produto. Certo, galera? Então é isso. Espero que tenha ficado claro, tá? É um conteúdo mais denso e que eu busco sintetizar isso que talvez em outras aulas você demoraria umas 3 ou 4 horas para chegar nisso aqui, tá bom? Gente, um forte abraço e aguardo você, para quem é do Reta Final, nas nossas próximos conteúdos aqui de equação de segundo grau. A gente vai fazer algumas questões aí em seguida. E para quem não é, pode ter essa experiência aí, basta acessar o link que está aqui embaixo. Ou para quem ainda vai tocar os estudos aí da sua forma, eu aguardo você aí nos nossos próximos conteúdos aqui no YouTube. Valeu? Forte abraço, fiquem com Deus. Até a próxima.